PGR, e no Tribunal de Contas da União, o TCU, e nessa representação ele acusa o deputado Eduardo Bolsonaro de crime contra a soberania nacional por conspirar contra o Brasil e autoridades brasileiras nos United States. O deputado federal Guilherme Boulos, vai ter bolos do PSOL. Ele entrou com representação na Procuradoria-Geral da República, a PGR, e no Tribunal de Contas da União, o TCU, e nessa representação ele acusa o deputado Eduardo Bolsonaro de crime contra a soberania nacional por conspirar contra o Brasil e autoridades brasileiras nos United States. No X, olha, pelo menos eu tenho que falar uma coisa aqui, eu tenho que repetir uma coisa que foi dita pelo Joaquim Teixeira. Volta para mim aqui só um minuto, alemão. Pode parar aí. Fred, pode parar o TP aí. O Joaquim Teixeira falou uma coisa que é muito verdade. Pelo menos o Alexandre de Moraes tem vergonha na cara e para de usar o X. Aí você pega o Boulos, não tem nenhuma vergonha na cara, porque ele vai falar onde? No X. Agora sim, no X o Guilherme Boulos postou o seguinte, tá? Aspas para o Boulos. Pode jogar de novo o print. O Bananinha, eles gostam, né? Ele ficou fazendo de ofendidinho com o Marçal, né? Lá nas eleições, mas a primeira vez que vai, né? O Bananinha patriota está nos Estados Unidos, conspirando abertamente contra o Brasil, abanando o rabo para Trump. E fica por isso inadmissível. Nós vamos pra cima. Fecho aspas. Será que o Boulos está normal? Ele está sob efeito de alguma coisa para falar um absurdo desse? Eu me pergunto, de onde tira tanto a pessoa tem que estar chapada para falar uma soberania tramando com Trump? Eu, hein? Em resposta, Eduardo Bolsonaro questionou se era preferível ter prestígio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ou de Boulos. Aspas para o Eduardo Bolsonaro. Não entro no Congresso para fazer amizades, quanto mais com o invasor de propriedade e amigo do Hamas. Tomou, papudo! Pode cantar? Pode, canta aí. Elas estão descontroladas. Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada. Elas estão descontroladas. Fala aí, Ana Paula. Falta do que fazer, exatamente, né? Vamos mover uma moção de repúdio. É falta do que fazer, porque eles estão recebendo uma enxurrada de acontecimentos desde o início de janeiro desse ano, gente, que eles estão perdidos. Desde a denúncia da PGR, que o Pavinato mostrou aqui, em primeira mão, as fatias da denúncia, né, que não tinham justificativo, porque são idênticas, protocoladas uma em cima da outra nos horários, que nós achamos estranho e que deu a entender o quê? Que a PGR foi pressionada para protocolar aquilo naquele momento. E depois a gente vê que no dia seguinte tinha essa questão da ação contra Alexandre de Moraes. Depois vem a aprovação, novamente repetindo, dessa possibilidade, por ser aprovado em plenário, do Alexandre de Moraes não poder entrar nos Estados Unidos. E depois a fala, né, do governo americano se manifestando pela primeira vez contra a falta de democracia na tentativa de controle de liberdade de expressão que está acontecendo no Brasil de forma clara e inequívoca, que a gente ainda não tinha tido. Então, eles estão descontrolados, eles estão reagindo de forma assoberbada a tudo isso que está acontecendo. Agora, eu quero perguntar para os homens da mesa, para os homens heterossexuais da mesa, né? Porque eu tenho esta dúvida. Eu acho o seguinte, que você reparar no pênis de outro homem é coisa de homossexual, que é coisa que eu faço.
Sabe, me incomoda o tamanho do pênis. Me incomoda porque a gente tem que se limpar para se divertir. Então, agora, quando você é heterossexual, eu acho que ninguém aqui nesta mesa, a não ser eu, né, fica incomodado com essa questão do tamanho do pênis. Aliás, você tem que ser muito gay igual a mim para você se incomodar com um pinto pequeno, né? Porque caso contrário, né? Caso contrário. Você não devia nem ligar para isso. E tem uma outra coisa ainda. O Boulos com aquela pança pode ter uma jeba? Não, eu tô discutindo nos termos do post do Boulos. Você consegue enxergar que a barriga cobre. Mas você sabe, Pavinato, que salvo o melhor juízo, esse apelido Bananinha, foi alguma vez que o Mourão foi dar um exemplo e falou, se fosse o Bananinha, exemplos, ele foi usar algum exemplo que o Eduardo Bolsonaro falou alguma coisa e ele disse, aí o Mourão falou, se fosse o deputado Bananinha, por exemplo, qualquer um, aí pegou o Bananinha, por isso que chamam ele de Bananinha, se não me engano, é por isso. Foi pior, João, desculpa te interromper. Não, como que foi? Foi um erro de comunicação do Mourão. Mourão, né? Foi o Mourão. O Mourão disse o seguinte, as pessoas estavam criticando uma declaração do Eduardo Bolsonaro. Aí o que o Mourão falou, não, mas isso só está tendo relevância, a crítica que ele fez em relação à China, porque ele se chama Eduardo Bolsonaro. Se ele se chamasse Eduardo Bananinha, ou seja, foi uma ingenuidade do Mourão, com todo respeito à sua excelência, o atual senador, mas foi uma ingenuidade, porque a partir daí... O Mourão é dublado, não é não? Não sei, a voz do Mourão não é compatível. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque ali foi uma falha que acabou fazendo, jogando o Mourão contra o Eduardo contra o Mourão, criou apelido pro Eduardo, fez um problema entre as famílias. Foi uma bobagem, mas é aquilo que comunicação, o pessoal da comunicação comete essas falhas, cara, é assustador. Desculpa. Não, imagina, e você sabe que o PSOL, ele é um partido sem votos, vídeo Boulos que não foi eleito, pouquíssimos votos, mas que ganha tudo nos tribunais. Pelo jeito sem pinto também, porque ficar incomodado com Bananinha. Ficar falando, ele fala disso, né? Chama de Bananinha e ele é um partido que não tem votos, mas ganha tudo no tapetão. Qualquer projeto do pessoal que não é aprovado, eles entram com uma ação e normalmente ganham. E quando não ganha, invade. E quando ganha ação, tem umas ações estranhíssimas, normalmente com liminar em plantão judicial, que aliás a direita podia abrir uma CPI nesse sentido, essas associações estranhíssimas entram com liminares, aí no plantão judicial dá liminar para o pessoal, derruba projeto de lei, como infelizmente é normal. E eu insisto na tese de que a direita tem que protocolar um novo impeachment do Alexandre de Moraes, porque já tem fatos novos, esses fatos agora são novos. Protocola, vamos ver o que o Davi Alcolumbre vai falar, afinal tivemos que apoiá-lo para as tais comissões, então vamos perguntá-lo, Davi, você vai andar com o processo, vai instaurar? Porque tem que ser instaurado, pode até suspender o juiz liminarmente, alguma coisa tem que ser feita, porque tem que se defender as instituições como eles tanto falam, e esses juízes, eles compõem a instituição, eles não são a instituição como eles gostam de personalizar que eles são. Agora, esse método da esquerda é tradicional. Eles tomam as instituições, falam em nome das instituições, e os nossos votos não servem para nada, já que quem ganha tudo no tapetão é PT e PSOL. É verdade. Você quer falar jurídica. Uma bobagem? Não, fala bobagem. Não, mas é que acho que é uma bobagem do Boulos. Você falou que o Boulos já é uma bobagem, então, não seja redundante. Ele entrou com uma representação na PGR e no TCU. O que o TCU tem a ver com... Ele entrou ou a barriga bateu? Não sei. O que o TCU tem a ver com soberania nacional? É uma dúvida jurídica. Eu não sei. Tribunal de Contas da União? Sei lá, que ele foi para os Estados Unidos. Agora, por que ele não entra com a Janja? Mas aí que tá, Pavinato, ele é pago para isso. Como assim? Ele é deputado para tratar das questões brasileiras, questões nacionais. O problema todo é que eles não conseguem entender que o papel deles é tratar dos problemas brasileiros. Então eles tratam dos problemas políticos e ideológicos. Então você encontra um conjunto de parlamentares que eles ficam fazendo exatamente isso. Será eles que ficam atrás dos probleminhas. Será que ele não protocola? E criando. Porque a Janja é mais grave, que nem funcionária pública é. Será que ele não protocola contra a Janja porque ele tem medo da Janja postar a cabecinha, como ela fez com a águia? Mas olha, o detalhe todo, se a gente pegar, é impossível. Ele não vai fazer isso porque a Janja está do lado dele. Credo. Então eles não estão preocupados com a coisa pública. Eles estão preocupados apenas com o poder. Então eles usam todos os instrumentos e ferramentas que eles à disposição. Eles não estão preocupados com a coisa pública, estão preocupados com publicar coisas. Mas quer ver um detalhe? Isso que é o interessante quando a gente fala, se isso é função dele, não é função dele, mas na lógica deles é o papel que eles têm que cumprir. E eles ficam ali enchendo o saco, fazendo as besteiras, fazendo besteiras. Onde que está o nosso problema? Nós, os deputados e representantes da direita, como a Ana sempre ressalta aqui, onde é que está
está o nosso deputado e o nosso senador direito? O João sempre fala isso, o Arthur, você, cadê? Porque eles é que tem agora, está dizendo assim, então tudo bem, você está dizendo que é um crime de lesa pátria porque o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos fazendo. Existe uma coisa que se chama diplomacia parlamentar. Ele pode estar sendo colocado como alguém que está fazendo diplomacia parlamentar, mas não é bem o caso. Ou diplomacia legislativa, pode ser visto como ser. Mas tudo bem, deixa de lado. Agora nós queremos saber todos os atos que vocês fizeram, por exemplo, com determinadas instituições internacionais, organismos internacionais, entidades internacionais ou com governos que são totalmente contrários aos interesses do Brasil, levando o dinheiro do povo brasileiro para trazer esse dinheiro ou usá-lo em benefício, seja do partido ou seja de determinados grupos no poder. Isso é que deveria estar fazendo a direita, para botar à mesa e colocar na mídia que quem realmente poderia ser processado por crime de lesa pátria são exatamente eles. Sabe o que eu fiquei pensando agora? Alemão, vê, o Papa tá vivo ainda? Tá. Tá, ok. Não, do nada me veio o Papa na cabeça agora. Bom, enfim. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.